Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui, ainda mais recebendo uma convidada muito especial, que é a Tatiele, autora do livro O Horizonte Mora em um Dia Cinza. Gente, a Tati, ela conseguiu unir na literatura três coisas que eu particularmente amo, que são os princípios bíblicos, a ficção cristã e os doramas. Olha que máximo! E a Tati, ela está lançando o seu novo livro pela editora Mundo Cristão, chamado Se o Dia Não Estivesse Sorrindo. Esse livro, gente, já tá ao máximo, eu tenho certeza. E Tati, antes da gente entrar para falar do livro, eu gostaria que você se apresentasse pra gente, pro pessoal te conhecer. Oi, pessoal, eu me chamo Tatiele Catherine, eu sou do interior do Maranhão e eu já tô nessa carreira da escrita há quase 5 anos, desde 2020. E eu conheci os doramas em 2019, através de uma amiga da universidade. E assim, desde o meu primeiro drama, eu já me apaixonei. Só que na época eu nunca tinha concluído um livro. Então assim, os dramas, eles são muito importantes para mim, porque foi através deles que é como se aquela chama da escrita que estava no meu coração, ela realmente, vamos assim dizer, ela frutificou. Porque até então eu amo escrever devocionais. Então eu escrevia textos mais curtos, em forma de devocional, escrevia contos, crônicas, mas foi realmente através dos dramas que eu consegui finalmente terminar o livro, e foi quando também eu comecei a ganhar público. Então até antes disso eu não tinha assim público focado mesmo em romance cristão. Meus públicos eram mais para texto e frases pequenas. E além de escritora também sou psicóloga, mas atualmente eu trabalho apenas integralmente com os livros, que era um sonho que eu achava que era impossível, mas pela graça de Deus agora é meu tempo 100% focado na escrita. E é uma honra até que eu agradeço muito o convite, eu estou muito feliz e eu tenho certeza que vai ser uma conversa que vai ser muito enriquecedora, né? Tanto pra gente quanto pra quem vai assistir de casa também. Com certeza. E Tati, a pergunta que não pode faltar em toda a conversa. Como que foi o seu encontro com Jesus? Nossa, meu encontro com Jesus já faz bastante tempo. Eu faço parte de uma igreja que foi ela que, vamos assim dizer, que começou o movimento evangélico e pentecostal na minha cidade. Como eu falei, sou do interior do Maranhão, sou de Barreirinhas, que é conhecida mundialmente por conta dos lençóis maranhenses, ainda mais que agora ele é patrimônio mundial, então está cada vez mais conhecido ainda. E na época, a minha família foi a precursora do movimento evangélico na minha cidade. Então assim, meus tios, meus avós, então assim, eu cresci no meio desse ambiente, sabe? Legal. Então assim, quando o pessoal fala, eu sou evangélica de berço, eu justamente desde pequena, só que o meu encontro pessoal mesmo com Jesus, eu acho que eu tinha uns 13 a 14 anos, que foi em um congresso que a minha igreja todo ano levava para lá, que o nome era Celebrar, que era numa quadra de esportes, né? Que a minha igreja, ela é a sede, só que não era tão grande para comportar a quantidade de pessoas. Aí sempre que esse congresso era numa quadra. Aí eu lembro que foi assim numa manhã, na Assembleia de Deus Gosta, né? Manhã pentecostal. Aí foi durante essa manhã que eu realmente tive um encontro pessoal com Jesus e eu vi que ele não era um Deus de longe, mas que ele era um Deus de perto e o meu Deus pessoal também. E foi quando o meu coração começou a ser despertado para eu ler a Bíblia. Acho que foi a primeira vez que eu li a Bíblia toda, foi nessa época. Meu coração também começou a ser despertado para eu fazer a vontade de Deus, de não só, vamos dizer assim, obedecer aquilo que meus pais falavam para eu fazer, mas para eu perguntar para o Senhor o que ele queria que eu fizesse. Aí foi nesse período, na minha adolescência, que eu comecei essa caminhada mesmo assim, de ter um Deus pessoal. Que legal, Tati. E assim, a ficção cristã, ela sempre existiu, mas atualmente tem se falado mais, né? Sim. Tem gente que nunca nem tinha escutado falar da ficção cristã. Você poderia explicar um pouquinho para essas pessoas o que é a ficção cristã? Sim. É assim, quando eu comecei a escrever, foi muito engraçado que em 2020, quando eu escrevi e concluí meu primeiro romance cristão, eu não sabia que a ficção cristã existia. Então, assim, eu escrevi um romance com os princípios cristãos, mas eu não sabia que era um movimento. Então, foi quando eu comecei a descobrir outras autoras que acabaram se tornando de grandes amigas minhas. E através delas foi que eu descobri que a ficção cristã, ela é um movimento mundial, que ele é muito forte nos Estados Unidos e que ela busca justamente criar, vamos assim dizer, cultura através dos livros, através de uma literatura que a gente fala que
ela não necessariamente precisa ser um livro super levinho, como algumas pessoas querem, né? Que a ficção cristã seja só histórias super leve, super água com açúcar, mas não, a ficção cristã, ela tem diversos subgêneros. Tem o que é romance, mas hoje em dia até no mundo cristão tem algo que é o terror cristão, que ele vai ter alguns temas mais fortes, mas que eles trazem uma mensagem muito mais forte ainda. Aí a ficção cristã também tem a fantasia, tem a distopia, enfim. Então, é trazer a narrativa da redenção através da literatura, que é algo que a gente sentia muita falta em outros livros. Porque na minha adolescência eu lia bastante, até mais do que agora. Só que o que eu lia não era algo que me edificava, mas era o que eu tinha para comprar, né? Como eu venho de uma família humilde, que eu comprava livros na Avon, ela tinha revista, pegava na biblioteca, pedia emprestado. Era o meio que eu tinha, mas não era uma literatura que me edificava. Então, eu só conheci em 2020 e eu vi que hoje em dia tem muitas pessoas também que estão descobrindo, né, a ficção cristã e saber que não é só romance. Como eu falei, é um gênero que não importa a forma como aquele autor decide escrever, igual eu escrevi através do romance e dos dramas, né? Mas que a principal objetivo é falar da redenção, é falar da cruz, é falar de Cristo, talvez de uma forma que seja mais figurativa, mais simbólica, como a fantasia usa, mas que tem que deixar claro, a ficção cristã tem que deixar claro para o leitor que ela tem o princípio bíblico ali, que não é para evangelizar, mas se evangelizar, glória a Deus, mas que o maior objetivo é apontar para Jesus e mostrar que ele é a maior solução, ele é a nossa salvação, que não é um romance que é a salvação, que não é outra coisa que é a salvação daqueles personagens, mas é somente em Deus mesmo. Sim, que lindo, Tati. E Tati, o dorama tem também ficado muito popular agora no Brasil, né? Tem gente que nem sabe o que significa essa palavra. Você poderia explicar um pouquinho do que é? Sim. Na verdade, essa palavra é até polêmica, dorama, porque ela vem da forma como os japoneses falam a palavra drama, né? Então, quando eu, por exemplo, eu dei uma entrevista para uma amiga que ela trabalha para o governo sul-coreano. E durante a entrevista, aí eu falei dorama e tal. Ela falou, não, amiga, a única coisa que o governo não pode permitir que você fale dorama na entrevista. Então a gente teve que mudar. Aí eles mudaram, colocaram drama, né? Ou K-drama, né? Por conta do Korea. Aí eu falei, tá bom. Então a palavra dorama mesmo, ela é mais proveniente do Japão, para a forma que os japoneses falavam. E por isso que a Coreia do Sul, eles gostam que a gente fala K-drama, porque são os dramas de lá. Do Japão são os J-dramas. E na China também que são os C-dramas. Então assim, tem uma variedade bem grande. Também tem tailandeses, enfim. Mas os que eu mais me identifico e que eu mais gosto são os doramas, que são os K-dramas da Coreia do Sul. Aí, então eles são dramas pelo fato de que eles têm uma carga emocional bem forte, a maioria. Então são dramas que faz a gente chorar, que faz a gente refletir, e é muito diferente das séries norte-americanas, que eu até parei de assistir depois que comecei a assistir aos dramas coreanos, porque nem todos têm essa história tão leve, né? Como a gente sabe, que estão lançando vários dramas que eles tentam agradar o Ocidente, mas a maioria deles, eles têm essa narrativa de mostrar a redenção dos personagens, de falar sobre a trajetória de vida deles, das problemáticas. Eles focam muito nos aspectos psicológicos, então eu gosto demais. E mesmo que eles não sejam cristãos, ainda assim eu vejo que tem traços da graça de Deus, né? Porque a Coreia do Sul, ela é um país que tem bastante cristãos, então de uma forma ou outra os princípios às vezes acabam parecendo que eles falam de esperança. Verdade. Eles falam muito sobre perdão, sobre dar uma segunda chance, sobre o amor, enfim. Aí tudo isso me cativou muito. E acho que são esses principais elementos que marcam a narrativa dos dramas. Sim, todo dorama, né? Todo drama que a gente vê sempre busca ensinar algo, né? Sim. Sempre tem uma lição. E Tati, já que você já mencionou sobre a entrevista, não sei se vocês sabem, pessoal, mas a Tati, ela foi notícia no site do governo, né? A sua entrevista apareceu lá. Você poderia contar pra gente como que foi esse processo? Como que aconteceu isso?
foi assim um surto. Foi muito de Deus mesmo. Tem uma leitora que ela se tornou uma grande amiga, que é a Nick. Aí a Nick falou: Tati, eu tô trabalhando pro blog do governo da Coreia. Eu falei: ai, amiga, que legal. Falou: você aceita que eu te entreviste? Eu falei: claro. Mas eu, primeiramente, eu achei que era só pro blog, que já era uma coisa incrível. Né? Aí ela me entrevistou, a entrevista saiu em inglês e tudo mais. Mas depois disso, ela falou que um funcionário do governo, acho que da parte do marketing, viu a entrevista e gostou muito. Aí ele falou se a gente permitiria de colocar no portal oficial do governo. Aí eles mandaram vários papéis para eu assinar, com contrato, com tudo. Aí eu me tremido. Aí eu assinei e aceitei para que eu pudesse, acho que botar minhas fotos lá, também tinha que pedir permissão, e a própria entrevista, né? E quando saiu... Nossa, foi uma loucura. Legal, eu lembro hein? que eu tava na faculdade e quando eu postei era assim, meu celular quase travando de mensagem, de notificação, e ficou como um dos assuntos na época, acho que sei lá, alguns dias ficou entre as notícias mais acessadas no portal do governo. Tava lá eu, Demais, hein? uma brasileira que publica os livros por conta do amor pela cultura sul-coreana. Aí depois de uns meses, acho que uns 6 meses depois, eu estava no dentista, quando uma leitora falou: Tati, eu estava aqui no jornal e estava uma matéria sua. Eu falei: jornal? Aí ela falou: foi. Aí na hora que eu fui ver tudo em coreano, eu não entendi nada. Eu entendi meu nome lá, Tatiele Catherine, a única em letra romana, o restante só era na letra deles, né? Aí eu fiquei assim, confusa. Aí eu vi que eles tinham lido a matéria no site do governo, gostaram e transformaram em uma matéria no jornal. Só que nesse caso eles não pediram minha permissão, né? Mas nem precisava. Aí eles pegaram e fizeram uma arte minha. Não, eu achei incrível. Eles contrataram um artista. Aí fizeram um desenhozinho meu com tipo uma bandana assim da bandeira do Brasil, com o desenho dos meus livros. Sei que foi um surto também. Que legal. Aí eu falei assim, só Deus mesmo. E o mais incrível é que eles não cortaram o nome de Jesus das entrevistas, sabe? Como eu falei, eles só pediram para que eu, claro, eu respeitasse a cultura deles. De eu não falar dorama, porque foi um erro meu mesmo, eu nem me liguei. Aí eles mudaram para K-drama, só que eles não tiraram Jesus, falaram que eram livros com princípios cristãos, que eu era cristã. E para mim acho que isso foi o que mais me impactou, em ver que hoje em dia a gente vê muitas pessoas que abandonam a fé porque acham que não, eu não posso falar de Jesus ali, mas na verdade a gente pode. Sim. E se eles não quiserem, a questão é deles, mas eu falei sobre Jesus, sabia que eles poderiam tirar, cortar, censurar, mas na verdade não, eles continuaram falando, porque isso faz parte da minha experiência pessoal. Sim, são os seus princípios, né? Isso, Tá ali vinculado com a sua imagem, quem você é, né? Ô Tati, e agora falando do livro, do Se o Dia Não Estiver Sorrindo, como que nasceu a ideia dele? Como que foi esse processo? Você já tinha planejado antes? Como que surgiu? Esse foi o livro que eu mais demorei para escrever. Acho que eu demorei 1 ano e meio, quase 2. Horizonte eu escrevi em 1 ano, né? Nos meus últimos períodos da faculdade. Agora, Se o Dia, eu acho que eu estava no último período mesmo, só que aí eu passei muito tempo sem escrever, porque eu ainda não tinha conseguido me apegar aos personagens, me apegar à história. Acho que eu estava tão apegada ao Horizonte, a fazer o marketing de Horizonte, que eu não consegui desenvolver tanto a história. Depois que fechei o contrato com a editora, também foi algo muito especial, porque eu tinha falado para Deus que eu não aguentava mais mandar livro de forma independente. Eu acho que quem trabalha aqui no Cordeiro deve saber, né, o quanto a logística é super difícil. Eu fazia tudo isso sozinha. Eu recebia pedido no site, eu enviava no correio, eu mandava código de rastreio, era uma loucura. Aí eu falei: Deus, eu não consigo mais. E eu limitava minhas vendas. E você é dessa época, né? Sim, eu sou seguidora da Tati, gente. Pronto. Eu demorava, minha pré-venda era de 90 dias, porque era o período da gráfica, das vendas, de envio do correio. Aí depois que a Mundo Cristão assumiu essas partes para mim, eu consegui deixar tudo mais leve. Foi quando eu desenvolvi o meio e o fim de Se o Dia. Aí foi no momento que eu percebi que o Senhor queria que eu tratasse nesse livro sobre autoestima, sobre identidade, sobre autoimagem. Então é um livro legal. que eu falo, dá até para perceber, né, que a personagem ela não tem um corpo super magro. Na verdade, ela tem um corpo como de uma mulher brasileira, de quadris largos,
e ela também tem um rostinho mais redondo, enfim, de coisas que deixavam ela super insegura, e são coisas que também eram batalhas minhas. Então esse livro ele é muito especial para mim, porque ele vai falar do luto também do personagem principal, que é do Baek, mas ele vai falar também sobre a Mackenzie, das lutas que ela tem contra si mesma, né, de se aceitar como senhor, fez com que ela fosse, né? Então, através disso, eu creio também, eu oro muito para que o Senhor possa falar com as pessoas justamente nessas áreas também, sobre identidade, sobre autoimagem, sobre nós não cultivarmos aquela cultura de achar que só quando eu tiver isso, só quando meu cabelo for daquele jeito, só quando eu emagrecer, só quando isso e aquilo, que eu vou conseguir me aceitar e me amar do jeito que eu sou, mas que é no processo que o Senhor vai nos ensinando sobre esse amor próprio. Que legal. E eu li O Horizonte e eu achei ele demais, porque ele é um romance, daqueles romances que aquece o coração e ao mesmo tempo ele trata temas muito profundos, né? Sim. Então, a minha expectativa também para Si o Dia tá, no alto. Eu tenho certeza que ele tá maravilhoso. E Tati, você já falou um pouquinho do processo, né, que foi da escrita, e uma curiosidade minha, que eu acredito que seja da maioria das pessoas, como que surge, assim, a ideia? Você tem uma noção da história e já tem meio que o meio, o início, o meio e o fim, ou você começa a história e aí disso vai surgindo o processo do livro? Como que é mais ou menos que funciona para você? Essa questão de escrita, ela é sempre muito individual para cada autor. Tem autores que eles são super meticulosos, que faz a escaleta, né? Que é de colocar cada capítulo, cada ideia, tudo direitinho. Eu geralmente organizo o começo do livro, que eu falo assim, eu boto os pontos das principais ideias que eu tenho e como aquelas ideias se encaixam nos capítulos e o quanto eu posso desenvolver. Mas geralmente quando eu começo um livro, eu nunca sei como ele termina. É sempre algo que eu descubro no processo da escrita também. Só que uma coisa que eu gosto muito é quando eu tenho a primeira ideia, por exemplo, de O Horizonte. Eu sabia que eu queria escrever um livro em que a personagem fizesse um intercâmbio na Coreia, que ela fosse apaixonada pela culinária coreana e que essa culinária coreana tivesse uma ligação com o pai dela que faleceu. Aí então eu comecei com essa ideia, né? Aí depois disso que eu fui desenvolvendo os outros pontos. Foi quando eu comecei a estudar muito, muito mesmo. Tive até que aprender, não que eu saiba falar coreano, mas eu aprendi o básico do idioma, porque eu sei que ia ser importante para o processo de escrita do livro. E depois disso, por exemplo, em Se o Dia Não Estiver Sorrindo, a principal ideia é que eu queria ambientar em um lugar que eu quero muito conhecer também, que é a Califórnia. E eu queria que te falasse também da cultura asiática nos Estados Unidos, mas misturar também com a cultura do Brasil. Aí eu quis unir os três em um livro e foi bem trabalhoso para mim, eu tive que estudar muito também. E eu consegui organizar as principais ideias da história, depois eu vi como se encaixava nos capítulos, mas do meio para o fim foi algo meio sem planejamento, foi como as ideias iam vindo, iam fluindo e eu ia escrevendo. Nossa, imagina a dificuldade. Sim. Então, teve ambientação do Brasil, sim, dos Estados Unidos, sim, e da Coreia. Sim. Gente, foi trabalho, hein? E ter que estudar 3 culturas diferentes, sempre respeitando a particularidade de cada cultura. Nossa, Tati, eu imagino a dificuldade que foi. Sim. E Tati, olhando nas suas redes sociais, a gente consegue perceber o quanto os seus livros têm impactado pessoas, né? Tem impactado as vidas com os temas profundos que você trata neles. Tem algum testemunho, tem alguma história que você gostaria de compartilhar com a gente? Sim. Por exemplo, é porque Se o Dia, as pessoas ainda não tiveram contato, né? Que ele vai ser enviado agora esses dias para os leitores, mas de O Horizonte eu tenho muitos testemunhos, né? E, assim, um dos maiores que sempre me toca são de leitores que passaram ou estão passando pelo processo do luto, né? Inclusive, tem até leitores que, quando leram o livro, eles não faziam ideia de que, infelizmente, eles iriam perder alguém. Mas que falaram, nossa, Tati, quando eu comprei o seu livro, eu nem fazia ideia de que ele iria me ajudar a lidar com a perda do meu pai, da minha mãe. E esses últimos dias, eu recebi mensagens de leitores falando, ai, Tati, eu perdi um familiar há 1 mês, perdi há 2 semanas, e o seu livro me ajudou muito. Então, aí eu vejo que tem a mão do Senhor, né? Então, todos esses testemunhos de que... Eu recebo muito também das pessoas falando, ai, Tati,
como esse livro me fez surtar, como eu chorei, como eu shippei o casal, como esse romance é de aquecer o coração, mas o que mais me toca mesmo é quando eles falam, nossa, esse livro me ensinou sobre resiliência, esse livro me ensinou sobre cura, esse livro me falou que há o tempo de chorar e que tudo bem eu chorar, que tudo bem naquele momento eu sofrer, que isso é necessário para o meu processo de elaborar aquele luto, aquele sofrimento, porque esse livro ele vai falar sobre isso. E eu oro muito para que, se o dia não estiver sorrindo, o Senhor também que o Senhor também ele possa tocar as pessoas e lembrá-las da sua verdadeira identidade que nós temos nele. Que lindo, Tati. Tati, eu gostaria que você comentasse um pouquinho da importância dos hábitos espirituais no processo da escrita do livro, da oração, da leitura da palavra, do relacionamento com Deus. Como é importante a gente estar sempre bem alimentado no processo da escrita, né? Para ser guiado pelo Espírito Santo. Nossa, com certeza. Enfim, eu fico me perguntando assim, autores que não são cristãos, que escrevem ficção, enfim, que não tenham um cunho religioso, como deve ser o processo para eles, né? Porque para mim, que sou cristã, é um processo de escrever um livro, como eu falei, se o dia no começo eu não estava me apegando muito aos personagens. Foi quando eu percebi que, na verdade, eu deveria descansar mais no Senhor e deixar que Ele me conduzisse, né? Parar de pensar dentro de uma rigidez muito grande sobre como eu deveria escrever o livro. Foi quando eu vi que eu precisava me alimentar mais da palavra e principalmente cultivar o meu relacionamento com o Espírito Santo, porque ele é meu principal condutor. Então tem coisas que eu escrevi que quando eu li de novo, eu já li esse livro várias vezes, né, antes do processo de publicação. Aí eu lia, tem uma cena em Se o Dia Não Estiver Sorrindo, que se passa em uma igreja. E toda vez que eu vou ler esse trecho de uma pregação que eu coloquei, eu chorava. E eu falava, nossa, quanto Deus está falando comigo aqui. E eu oro muito para que o Senhor fale ao coração das pessoas também nessa mesma parte. Eu sei que Ele vai falar também de formas diferentes, com pessoas diferentes, mas assim, é impossível a gente escrever ficção cristã sem o grande autor, sem o Senhor. Né? Assim, é impossível separar mesmo a nossa fé da nossa escrita. Sim. Então, todos os dias a gente tem que nos alimentar da palavra, nos alimentar da oração e também sempre estar vigilante, né? Acho que o processo de escrita ele é uma batalha espiritual muito grande, assim como qualquer outro ministério, né? Porque a escrita, hoje em dia eu enxergo ela não só como um trabalho, mas como um ministério. Então, nesse período de escrita também eu me senti atacada emocionalmente, espiritualmente, de diversas formas. Então, assim, a gente nunca vai conseguir terminar um projeto que o Senhor quer usar para tocar as pessoas se a gente não estiver alinhado. A gente vai acabar desistindo. Existem muitas histórias de pessoas que nunca terminaram os livros, né? Então, para a gente conseguir chegar até o fim com o propósito certo, nós temos que estar, né, debaixo da fonte que é Jesus. Sim, verdade. Tem que estar bem alimentado, né, do Espírito Santo. E Tati, como que tá o seu coração agora tendo o segundo livro sendo lançado por uma editora tão grande como a Mundo Cristão? Nossa, tá sendo assim emocionante. Imagina. Porque o primeiro você lançou inicialmente independente, né? E agora no Se o Dia você já tá lançando pela editora, né? Então eu acredito que esse processo foi um pouco mais simples, porque a editora acaba fazendo alguns trabalhos que antes você fazia sozinho, né? Nossa, foi muito diferente, como ela falou. O Horizonte Mora em um Dia Cinza eu publiquei de forma independente em 2022, foi 2022. Aí a cada 3 meses eu fazia uma tiragem, só que nem sempre eu conseguia porque eu estava no final da faculdade. Ou seja, eu ainda morava no Piauí, eu estudei na Universidade Federal de lá. Aí eu morava numa pensão estudantil, não tinha como eu organizar o livro na pensão. Aí o que eu ia? Eu viajava para o Maranhão para eu organizar a logística. Aí eu tinha que deixar tudo pronto para ir no final de semana. Eu conseguia organizar para minha família levar no correio para mim. Ou seja, era muito louco. E desse livro não, de Se o Dia, desde a capa, da diagramação, da revisão, da edição, enfim, tudo foi com a editora. E eu percebi o quanto foi um processo muito mais leve do que quando era eu dando conta de tudo sozinho, né? E é muito bom contar com profissionais tão incríveis quanto a Mundo Cristão, que assim, qualquer momento que eu sei que eu precisar, eu mando mensagem, eles me respondem. As opiniões que eu tenho também, eles sempre levam em consideração. Então,
é uma empresa que ela é muito familiar, sabe? Então eu acho isso muito bom. Deixa mais aconchegante, né? Sim, mais fácil o processo. E Tati, que conselhos você daria para alguém que quer começar a escrever ficção cristã, que tem esse desejo? É um conselho que eu sempre gosto de dar é que, primeiro, a pessoa ela tem que estudar. Eu sei que a gente não gosta, né? Mas eu já recebi começos de livros de pessoas que começaram mais ou menos da idade que eu comecei a escrever, na adolescência. Só que aí eu percebo que a gente quer escrever, mas não quer estudar gramática. A gente não quer estudar escrita. Aí acaba que o livro não fica bom, a pessoa desanima e quer desistir, quando na verdade ela tem um potencial, só que esse potencial ele precisa ser forjado com as ferramentas certas, né? E eu tô até lendo Provérbios de novo esses dias e eu achei incrível que no começo de Provérbios Salomão ele fala como se nós devemos pedir para o Senhor sabedoria, mas também nós devemos buscar. Aí eu até li ontem no voo, estava lendo, acho que é no 2º capítulo de Provérbios, né? Aí que ele falava sobre buscar essa sabedoria como um tesouro muito precioso. Então, assim, o meu maior conselho é, se você quer escrever ficção cristã, estude a escrita, estude a Bíblia e estude também o tipo de livro que você quer escrever. Como eu falei, existem vários subgêneros. Tem romance, tem distopia, tem fantasia. Então, assim, escolha o que tipo de livro que você quer escrever e leia livros que sejam daquele gênero que você quer desenvolver, né? E assim você vai conseguir aprimorar sua escrita, aprimorar sua leitura e também ter insights, ter inspirações sobre como você pode escrever o seu livro. Porque muitas vezes a gente quer começar um projeto, até a Bíblia fala sobre isso, né? Que começar um projeto sem sabedoria, ele não vai ser finalizado e aquilo não glorifica a Deus. Mas se você é um construtor sábio, você vai avaliar tudo aquilo que você precisa saber para que essa história ela tenha uma robustez e seja feita com excelência. Porque a gente sempre fala na comunidade de ficção cristã, que até uns dias desses estavam surgindo uma polêmica sobre uma pessoa que escreveu um livro e esse livro ele furou a bolha da ficção cristã e ele foi para os não cristãos criticando a história. Só que a gente vê que a pessoa lançou aquela história e ela realmente conseguiu o que ela queria, ela chamou muito atenção. Vários vídeos viralizaram, assim, de milhões de visualizações das pessoas criticando aquele livro como se a ficção cristã fosse algo ruim. Quando não é a ficção cristã, ela tem autores que estudam, que se aprimoram, que tem uma qualidade de escrita muito boa. Só que é incrível, né? Que foi furar a bolha, logo o romance que não era bom. Enfim, por isso que a gente também tem que dar o nosso melhor em tudo aquilo que a gente se propuser a fazer. Verdade. E Tati, essa conversa tá tão boa. Sim. Se dependesse de mim, eu ficava aqui o dia inteiro te ouvindo, mas eu sei que a sua agenda tá super apertada. Então, Tati, eu gostaria que você falasse, mandasse algum recado que você quisesse falar para os seus leitores e futuros leitores, né? Tem alguma mensagem que você queria transmitir para eles? Então, eu creio que os livros de ficção cristã, assim como aquele movimento que o Senhor está trazendo agora nesses últimos tempos, é para apontar para a segunda vinda de Jesus. Então, assim, que tudo aquilo que você se propuser a fazer, seja escrever um livro, seja construir uma casa, seja atender uma pessoa, que tudo seja feito com excelência, apontando para Cristo, porque a gente sabe que no Brasil, daqui a uns anos, a metade da população vai ser considerada cristã evangélica. Mas assim, que tipo de cristão nós estamos sendo? Então, eu creio que o Senhor ele quer nos despertar para que a gente possa fazer tudo realmente seguindo os princípios cristãos e com temor, né? Com temor e com tremor diante de Deus. Que a gente não faça nada de qualquer jeito, mas que a gente dê o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Igual eu falei, você me conhece já antes de eu publicar por editora, né? E eu dava o meu melhor dentro das possibilidades que eu tinha. Eu não tinha muito recurso, eu não tinha muito tempo também, mas eu fazia de tudo para que aquele livro chegasse na casa do leitor da melhor forma possível. Então, assim, a minha mensagem é essa. Naquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos, que você consiga dar o seu melhor e ser excelente, porque isso vai mostrar para o mundo que o Senhor ele tem filhos excelentes
E tem filhos que eles não são só cristãos da boca para fora, mas que realmente seguem os princípios e têm o temor do Senhor como a fonte da nossa sabedoria, né? Que o temor do Senhor mostra o quão sábio, o quão prudente nós somos e quão nós somos obedientes a Ele também. Que lindo, Tati. Isso é glorificar o Senhor verdadeiramente, né? Verdade. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que glorificar o Senhor. Sim. Tati, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Então, pessoal, quero agradecer também a Mundo Cristão, que proporcionou esse encontro. O livro da Tati já está disponível no site da Cordeiro, então corre para não ficar sem, tá? Isso. Então, gente, eu tenho certeza que tá um máximo e vocês vão adorar. Muito obrigada por esse encontro, que Deus abençoe a Tati e que você continue sendo um instrumento de Deus, Glória que a sua a Deus. escrita continue, né, levando Jesus para tantas vidas, Amém. que mais vidas sejam impactadas e que mais testemunhos cheguem até você. Glória a Viu? Deus. Que Deus abençoe, Amém. que Deus abençoe o mundo cristão. E é isso. Obrigada, pessoal.